Fala rapaziada, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início agora à nossa aula, mais uma aula do desafio aqui de 21 dias. Desafio tá no episódio número 9, né? Nós vamos agora para a aula 9 do nosso desafio e, obviamente, é um grande prazer ter vocês conosco. E essa aula do desafio, especificamente falando, ela tem aqui um formato diferente. A gente está agora transmitindo às 19h30. E por que a gente está aqui transmitindo às 19h30? Vou te falar uma coisa, pessoal. Pela manhã, não é que estava difícil. Eu consigo acordar normalmente, tranquilamente. Porém, mesmo a gente tendo um grupo lá no WhatsApp, então a gente estava ali com uma adesão muito pequena por parte dos alunos. Então, aproveitei aqui para tentar dar um engajamento maior, alterando o horário. Espero que todos vocês possam ter curtido bastante sobre isso e a gente poder aqui fazer a nossa aula às 19h30. Tô precisando cortar a barba aqui, né? Mas vamos lá. Seguinte, pessoal, vamos hoje para a aula, tá? E nessa aula de número 9, a gente já tem um terço do nosso desafio já cumprido. Nesse caso especificamente, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é mais uma disciplina dentro de atendimento bancário das inúmeras leis que estão lá dentro, né? E nós vamos aí abordar essa lei. O Estatuto é enorme, o Estatuto é grande, o Estatuto é de 2003, vem sendo cobrado em provas de concursos públicos há muito tempo, então nós temos um material vasto de questões. Por exemplo, se você for um aluno assinante do canal Estratégia Concursos, o qual eu faço parte, lá no Estratégia, você vai observar que quando você baixa as questões, nós temos ali algo em torno de mais de 100 questões só abordando o tema Estatuto do Idoso, tá? Então, é algo que vem sendo cobrado em prova, vem sendo cobrado com uma certa, digamos assim, frequência. E é baseado nisso que a gente fica tranquilo. Por quê, professor? Porque o estatuto é enorme, mas nós temos agora um panorama, uma visão geral daquilo que é mais cobrado nas provas, tá? Em que nós temos o Estatuto do Idoso como objeto a ser aí analisado nas provas. Então, vamos deixar de conversa, vamos começar logo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão ao vivo participando da nossa aula. Se possível, dá um print, posta aí nas redes sociais, posta, gente, dá essa moral pra mim, tá? É gratuito, você não tá pagando nada mesmo, tá? Gratuito aí, posta no Instagram e marca para que outras pessoas possam ver a aula e também atingir, porque eu quero ganhar dinheiro com o YouTube. Eu quero virar ainda o Whindersson Nunes dos concursos e só dar aula e receber do YouTube, e gravar a aula que eu quiser, e gravar quando eu quiser, de onde eu quiser, e se um dia que eu não quiser gravar, eu também não vou gravar, mas acho difícil porque eu tenho 3 filhos e eu preciso sustentá-los, mas vamos ao que interessa, vamos aí à nossa aula de hoje, Estatuto do Idoso, né? Que eu tô chegando lá, né, gente? Eu tô com quarentinha, vamos começar então a nossa aula, tá? Seguinte, Lei 10.741 de 2003 dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Então, vamos aí já a primeira questão aqui da nossa, tá? Da nossa aula, tá? Primeiro, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, é uma iniciativa inovadora na garantia de direitos da pessoa idosa, fruto de forma de mobilização da sociedade e abrange os seguintes direitos. 1. A vida e a liberdade. 3. Ao respeito e à dignidade. 4. A alimentação e a saúde. 5. A convivência familiar e comunitária. Turma, ele coloca depois, assinale a alternativa correta. Aí ele dá as opções aqui. Só deixa eu te falar, turma, todos, tá? Todos os direitos aqui que foram mencionados estão presentes dentro dessa movimentação, dessa mobilização, dessa iniciativa inovadora. Então, todos aqui fazem parte: a liberdade e a vida, o respeito à dignidade, a alimentação, à saúde, a convivência familiar e comunitária. Isso, turma, vai estar descrito lá no artigo 3º, tá? Artigo 3º da lei, e aí ele comenta exatamente isso, que é assegurar a família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade, né? E efetivação do direito à vida e à saúde, tá? A vida e a saúde, tá? Depois ele coloca pra gente a alimentação e a cultura, a alimentação, a educação e a cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito
à convivência familiar. Então, todos eles estão corretos. Resposta correta aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 corretos. Fechou? Muito bem. Essa é a questão do número 1 e vamos agora para a questão do número 2. Questão número 2 está dizendo o seguinte pra gente. Vamos lá. De acordo com o Estatuto do Idoso, é assegurada a prioridade junto ao Poder Judiciário. Tal benesse refere-se à tramitação dos processos. Aí coloca aqui. A, B, C, D, E. Muito bem, vamos lá. Processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, sendo que a prioridade cessa com a morte do beneficiado, mesmo que o cônjuge supérstite tenha mais de 60 anos. Letra B. Processos, mas não em procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Depois, processos e procedimentos na execução de dos atos e diligências judiciais em que figure como réu, em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Depois, o que eu coloquei pra gente? Ele coloca aí pra gente, na letra C, os processos e procedimentos na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte o interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E aí depois ele coloca processos e procedimentos na execução na execução dos atos, mas não das diligências judiciais em que figure como parte ou um interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Letra E. Processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 55 anos. Bom, turma, para responder essa questão aqui, antes de falar sobre o direito, se esse idoso vai ter direito ou não a uma tramitação com prioridade, primeira coisa que a gente tem que ver aqui, a lei é para favorecer quem? Para favorecer o idoso. Logo, nesse caso, se tiver algum lugar. E o que é o idoso? O que é o idoso, turma? Vamos colocar aqui. O idoso, segundo a lei, tá? Segundo a nossa lei, ela define o seguinte, que é instituído o Estatuto da Pessoa, destinado a regular direitos assegurados à pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, o idoso é aquele que possui o quê? Idade igual ou superior a 60 anos. Fechou? Tá? É isso. Agora presta atenção, porque aqui eu tenho que fazer um destaque com os senhores. Isso aqui está lá no artigo 1º, essa fundamentação, no artigo 1º da lei. Fechou? Agora olha só, o que acontece? Dentro desse contexto aqui, a gente precisa destacar, porque há um grupo VIP dentro do grupo, tá, dos idosos. Como assim um grupo VIP? É que existe uma preferência da preferência, turma. Os idosos com idade igual ou superior a 80 anos, eles terão preferência dentro do grupo de idosos. Isso é importante. Então vamos colocar aqui, já vou sacar para a gente poder guardar aqui. Então vamos lá. Idoso maior ou igual a 60 anos. E aí ele coloca o que pra gente? Entre as pessoas idosas, entre as pessoas idosas, é assegurado segurada a prioridade especial
a prioridade especial. É o cacete. Prioridade especial, tá? Aos maiores de 80 anos. Aos maiores. Tudo bem? Aos maiores de 60 anos. Onde está isso? Isso aqui já vai estar dentro do artigo 3º, em seu parágrafo 2º. Beleza? Fechou? Então, quem tem preferência? Os idosos. E dentro desse grupo de idosos, haverá uma precedência para os maiores de 80 anos. Isso por quê, né, gente? Isso é completamente compreensível, né? Nós temos hoje uma população idosa que vem aí com idade igual ou superior a 60 anos, mas nós temos aí diversas pessoas com 60 anos que estão gozando da vida, mas com muita plenitude, com muita tranquilidade. E não dá para você comparar o vigor físico de uma pessoa com 60 para uma pessoa de 80. É discrepante, não dá, não dá. Então, por isso, nós vamos caminhar para um momento onde que nós vamos ter mais idosos do que jovens, tá? A população brasileira está caminhando para esse caminho. Caminhando para esse caminho foi horrível, né? Vamos lá, está caminhando para este rumo. Então, presta atenção. Nesse caso, vocês não estão fazendo filho, vocês não são igual eu. Nesse caso, nós vamos ter um monte de idosos, por exemplo, pedindo atendimento preferencial ou atendimento prioritário para o banco, correto? Tem atendimento prioritário. Aí lá, nós vamos ter dois velhinhos. Um de 70, outro de 80. Quem vai ter preferência? O de 80 vai ter preferência, tá? Dentro desse grupo de 70, entendeu? É isso que a gente está falando. Então é uma espécie de prioridade, né? Dentro da prioridade, tá? Uma preferência dentro da preferência. Então aqui tá certo. Coloca pra mim. Fechou? E aí? Vamos à primeira questão aqui. Processos e procedimentos na execução dos atos de diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, sendo que a prioridade cessa com a morte. Turma, eles vão ter prioridade na tramitação dos processos, mas ele não cessa com a morte. Outra coisa, ele tem prioridade nos processos e procedimentos e na execução dos atos. Ou seja, aqui ele fala, mas não tem procedimento, tá errado. Aqui ele fala, ó, na procedimentos e na execução dos atos de diligência, beleza. Aí depois ele coloca processos e procedimentos e na execução dos atos, mas não das diligências, não, das diligências também, ó, tá? Tem direito também nas diligências. E aí vem a letra E, processos e procedimentos na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 55 anos, aqui já estava errado por conta disso. Então a resposta correta da questão de número 2, tá? Da questão de número 2, nesse caso aqui especificamente falando, é a letra C, C de casa. C. Beleza? Artigo 1º, tudo bem? E aí, turma, você vai pegar lá, não, desculpa, aqui é o artigo 1º. Aqui é o artigo 71, parágrafo 3º, tá? Existe mesmo essa prioridade, a gente tem que estar atento, vai estar lá na prova, e aí vocês precisam de alguma forma estar atentos para não serem induzidos ao erro, tá? Então, fica ligado aí, banca examinadora gosta de fazer isso, já sabe, não dá mole, tá? Então é isso. E aí, olha só, o que a gente já tem que saber? Que os idosos, eles vão ter prioridade na tramitação dos processos. Então, os idosos são aqueles acima de quê? De 60 anos, né? 60 anos acima. Beleza até aqui? Tá. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma pessoa idosa que tem um processo a favor dele e tal, que ele tá esperando receber e tudo mais. Ele vem aí a falecer. O procedimento tá mandando com prioridade, mas ele vem a falecer. O que pode acontecer? Ele pode perder a prioridade? Pode. Pode acabar perdendo a prioridade. Porém, se ele tiver alguém tutelando dentro desse processo com ele, for uma pessoa que for já idosa, só passa para ele o direito, o pau quebra, continua passando para frente. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Para estudar. É o seguinte, vamos colocar a observação aqui.
Vamos lá. Artigo 71. Primeiro lembrar, tá, que existe aí varas especializadas exclusivas para pessoas idosas. Está lá no artigo 70. Tá? E aí, ó, vamos para o artigo 71. O 71 fala, é assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos, a mesma coisa ali, né? Em que figura como parte inventariante, tá? A pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, tá? É assegurada a prioridade na tramitação dos processos procedimentos e diligências na execução, também tem que colocar na execução dos atos em que figure pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Agora, tem que lembrar que o quê? Morreu. O que acontece? Morreu. Se morrer, aí tem que lembrar do seguinte. Tem que lembrar aqui. A prioridade não cessará. A prioridade não cessará. Ô, caralho. Desculpa. Não cessará. Com a morte com a morte, tá bom? Do beneficiário. Passando, lá tá estendendo, vou colocar aqui passando em favor do cônjuge. E aí, turma, eu tô colocando aqui cônjuge, mas também serve o quê? Cônjuge, companheiro, companheira, tá? Vamos lá. Morte do beneficiário passando ao cônjuge, né? Porque aqui em, tá? Mas é ao cônjuge. Com idade maior de 60 anos. Coloquei união aqui, puta que pariu, onde é que eu tô com a cabeça? Idade igual ou superior a 60 anos.
a 71 anos. Tô brincando, 60 anos. Fechou? Beleza? Não tem erro. Gente, guarda isso, tá? E isso tá cobrando muito em prova. Então aqui é o artigo 71, isso aqui é o parágrafo 3º. Tá bom? Na verdade, parágrafo 2º. Guardou? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui, nós já colocamos que a resposta correta é a letra C. Colocamos a justificativa. E agora vamos à questão número 3. O que diz a questão número 3? Ele fala assim pra gente. Ao idoso é garantido, ao exercício da atividade profissional, respeitado suas condições. O que, turma? Ele coloca aí pra gente. Coloca aí. Ao idoso é garantido o direito ao exercício da atividade profissional, respeitado suas condições. Letra A. Socioeconômicas, psicológicas e emocionais. B. Físicas, intelectuais e psíquicas. C. Psicológicas, sociais e mentais. E D. Sociais, emocionais e financeiras. Então, a resposta correta da questão aqui 3 é a seguinte, pessoal. A pessoa idosa, ela tem direito ao exercício da atividade profissional, sendo respeitado o quê? As condições físicas, intelectuais e psíquicas. Essa é a resposta correta. Físicas, intelectuais e psíquica. Tudo bem? Artigo aqui é o 26. Fechou? Muito bom. Vamos lá. Depois, questão de número 4. Na questão número 4 ele fala o seguinte. Quanto ao Estatuto do Idoso e a literaturas afins, as da alternativa correta. A. O Estatuto do Idoso assegura ao idoso prioridade na tramitação dos processos e procedimentos na execução dos atos e das diligências judiciais, em que figure como parte ou interveniente em qualquer instância, não cessando o direito mesmo por ocasião do óbito do idoso. Esse item, turma, tá correto. É exatamente o que a gente fez ali no item anterior. O item tá correto. A fundamentação é o mesmo, artigo 71, parágrafo 2º. Depois, vem aqui, o Estatuto do Idoso visa a regular os direitos assegurados a pessoas com idade igual ou superior a 70 anos. Gente, eu me esqueci aqui do meu microfone, mas acredito que esteja aí tudo bem. Mas eu vou colocar aqui agora o microfone para melhorar. Pronto. Melhorou agora, né? Então, 70 anos. E aí, turma, o que aqui? O item tá errado porque não é 70, são quantos anos? 60. Tudo bem? Então o erro tá aqui por causa dos 70, quando na verdade tem que ser 60. Fechou? Depois, por ser uma obrigação não só da família, mas da comunidade, todo cidadão que tenha testemunho ou tenha conhecimento de qualquer forma de violação do Estado, o idoso, tem o dever de comunicar o fato à autoridade competente, sob pena de ser responsabilizado, excetuando tratar-se de pessoa jurídica. Não, incluindo pessoa jurídica. Por isso que o item está errado. Pessoa jurídica também tem que denunciar. Tá? Como representante legal, ou no caso, né, aquele que está lá dentro da empresa e presenciando isso aí, uma violação dos direitos do idoso. Letra D. Segundo o Estatuto do Idoso, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, estando garantido pelo poder público fornecer aos idosos com desconto de 50% de preço, de custo, medicamento de uso continuado. Tudo bem? Turma, esse item está errado. Por quê? Porque ele não fala com desconto de 50%, no medicamento de uso continuado. Na verdade, ele fala que é gratuito o atendimento. Esse atendimento ele vai ser gratuito. Atendimento esse medicamento vai se estender, inclusive, para medicação de tratamento contínuo, tá? E é isso que tem lá no texto. Então, portanto, não tem nada de 50%. Professor, mas eu li o estatuto e lá no estatuto tem uma parte que fala de desconto de 50%. Tem, mas não tem nada a ver com isso aqui. Vamos colocar aqui, desconto do idoso, tá?
Vamos colocar idoso e o desconto dele, que vai estar lá no artigo 23. Então vamos lá, tá? Colocar a questão aqui do nosso idoso. Muito bem. Então o idoso aqui, vamos lá. Desconto 50%. Desconto de 50%. Como é que é isso? Esse desconto de 50% ficou torto aqui, né? Deixa eu melhorar isso aqui, gente. Desconto Temos duas possibilidades de desconto de 50% ser estendido ao idoso. É o seguinte, pessoal. Aqui, a primeira possibilidade é quando tiverem atividades culturais de lazer, tá? Enfim, shows, espetáculos, tudo bem? Então aqui, a gente vai colocar assim, ó, atividades culturais. Atividades culturais. Beleza. E aí, turma, nós temos outra aqui também que fala sobre esse 50%, mas não tem nada a ver com medicamento. E a gente tem que estar atento, que vai falar do transporte lá, coletivo e tudo mais. Vamos lá. E a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque na hora da prova ele costuma induzir a gente ao erro. Tem gente que erra pra caralho disso aqui. Então vamos lá. Depois, aí quando ele fala aqui, turma, sobre o transporte, tá? Então, o transporte interestadual ou intermunicipal, como queira, ela tem essa possibilidade. Como assim? No sistema de transporte coletivo interestadual, o que vai ser observado? Vou colocar aqui, ó, transporte interestadual. Interestadual. Então aqui é o seguinte, quando a gente tiver numa situação de transporte interestadual, o que diz o artigo 46º? Ele fala que o desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para pessoas idosas que excederem as vagas, tá, gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Tá? Então aqui ele fala para esse desconto, tá? Esse desconto tem que ser observado na hora da prova, tá? E aqui a gente não pode fugir desse descompromisso lá na hora da prova para poder marcar da maneira correta. Tudo bem? Então, aqui é o seguinte, transporte intermunicipal, né? O interestadual que eu coloquei, né? Isso. Vai ser garantido esse desconto de 50%. Tudo bem? Tá? Agora, vai ser garantido esse desconto de 50% para pessoas, isso é importante. Para pessoas com renda igual ou superior, ou igual ou inferior, com renda igual ou superior tá? Superior não, perdão. Tô colocando toda hora superior nessa porra, desculpa, gente, tá? Inferior a 2 salários mínimos. Então dá print aí agora pra mim, tá?
Dá print, que isso aí é algo que eu acho que a banca vai tentar de alguma forma confundir a gente com cobrando isso aí. Professor, mas peraí, é só 2 gratuitas? Então, turma, cuidado para não confundirem. Aqui ele fala do transporte interestadual, certo? Esse transporte interestadual, ele coloca... Não vai vir não, né? Esse transporte interestadual é ele saindo de um estado para o outro. Então tá indo do Distrito Federal para Goiânia, interestadual, né? Do estado de Goiânia para São Paulo, interestadual, beleza. Agora, professor, por que meu pai não paga lá quando pega ônibus aqui dentro da cidade? Que aí é um transporte municipal, é dentro daquele circuito lá. Então aí ele tem gratuidade, é o transporte coletivo. Aqui não é o transporte interestadual. Fechou? Não confunda uma coisa com a outra. Bom, feita a observação, professor, onde está isso? Tá? Gostaria que você ficasse atento lá no artigo 40 da lei e vamos embora. Vamos pegar agora o outro item aqui. Vamos lá. Aqui a gente colocou, né? Qual é que é a resposta que está correta? Já colocou? Já. Colocamos agora letra A correto e mandamos bala aqui, justificando o resto. Questão número 5. Vamos lá. Os idosos tendem a conviver entre membros de sua própria geração, seja para desenvolver atividades de lazer ou para exercer ações de caráter mais político. As demais pessoas com quem o idoso se relaciona, além de seus familiares, atuam como fonte de informação ao desenvolvimento, à manutenção ao do conhecimento de si próprio e à regularização das suas emoções. O apoio social é um fator importante para a pessoa idosa poder manter-se com autonomia e com envelhecimento satisfatório, sem tantos efeitos negativos, conforme determina o artigo 9º, tá, do Estatuto do Idoso. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas públicas, sociais públicas que permitam envelhecimento saudável em condições de... E aí, turma, qual é a resposta correta da questão número 5? Em condições de dignidade. Resposta correta, letra D, dignidade. Agora, olha só, turma, presta atenção. Isso aqui vai estar onde? Vai estar no artigo 9º. E o artigo 9º já caiu mais de uma vez aqui para nós, né? E o que ele fala desse artigo 9º aí que a gente tem que ficar atento, porque na prova ele gosta de explorar esse artigo. Tem que lembrar aí que é a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à saúde, à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Então a resposta correta aqui é 5, letra D. Fechou? Fechou? Muito bem. Agora, vamos para a questão número 6. Questão número 6 é o seguinte pra gente, pessoal. De acordo com o Estatuto do Idoso, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade e ao respeito à comunidade familiar, à convivência familiar e comunitária. A esse respeito, é correto afirmar que a garantia de prioridade compreende, entre outros, aí ele coloca aqui, letra A, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Letra B, atendimento preferencial, imediato, individualizado, somente aos órgãos públicos e prestadores de serviços públicos. Turma, o que ficou errado aqui? O somente, tudo bem? Individualizado junto aos órgãos públicos e privados. Se adaptar a essa regra. Fechou? Tá? Privados aí. Agora, foi por isso que ficou faltando aí e por isso que o item está errado, tá? Então, vamos lá. Letra C. Preterição na formulação e na execução de políticas sociais públicas e públicas efetivas, né? Específicas, perdão. Turma, presta atenção. Preterição. Que diabo é preterição? Preterir, né? Deixar de lado, tá? Então, o que a gente vai preterir para poder ir ter direito dentro desse absoluto respeito aí ao que diz o código, né? Ao que diz a lei. Pessoal, é o seguinte, não tem preterição na formulação, tudo bem? O que tem, na verdade, tá? É prioridade, tá? O que existe aqui, ele fala assim, preterição na formulação de execução. Essa preterição,
é, na verdade, uma preferência na formulação das políticas públicas sociais específicas. Tudo bem? Então aqui o item está errado porque não é preterição, é o que, turma? É uma preferência. Preferência. Quem fala isso? A lei. Bem, preferência. Depois disso, então o item está errado. B e C está errados. D. Priorização do atendimento em instituições de longa permanência em detrimento do atendimento pela própria família. Errado, é justamente o contrário, tá? É priorização, tá? Do atendimento pela própria família, tá? E permanência no atendimento de instituições de longa data. Mas, na verdade, isso aqui ele vai diminuir sempre cada vez mais a questão do atendimento que ele fala aí pra gente, de longa permanência. Atendimento de longa permanência, turma, vai ser um último recurso, tudo bem? Então, se ele puder deixar no seio da família, ele deixa esse idoso no seio da família. Então, aqui a resposta correta, tá? É letra D, tudo bem? Letra D. Fechou? Priorização no atendimento de instituições... Perdão, letra D. A letra A que é a correta e a letra D tá errado porque não é priorizar o atendimento, tá? Com a família, tá? É priorizar o atendimento com a família. Deixa eu só apagar isso aqui. Fechou? Tranquilos? Agora vamos lá. Próximo item, questão do número 7. O que diz a questão número 7? Assinale a alternativa correta quanto à lei 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Letra A. Os planos de saúde poderão ter valores diferenciados na cobrança em razão da idade. Turma, isso aqui é algo completamente fora da casinha, não é permitido. Professor, mas eles cobram valores diferentes lá nos convênios. Não, o que eles cobram é um valor diferente a partir de 59 anos. E os planos de saúde vão até ali aquela questão dos 59 anos. Depois disso, você não vai ter um plano, você tem 63, 65, 70, não. Tudo bem? Então, realmente, esse dispositivo aqui, tá? Os planos de saúde poderão ter valores diferenciados? O item tá errado, tá? Ele não poderá aí ter valor diferenciado. Se é algo que tem que estar na mente da gente, não pode errar de jeito nenhum. Tudo bem? Tá? E se você tiver dúvida, dá uma olhadinha lá no artigo 15, parágrafo 3º, tá bom? 15, parágrafo 3º. Depois, letra B. Está prevista a fixação de limite de idade igual ou superior a 60 anos na administração para o trabalho e emprego, tá? E aí, turma? Está prevista limite de idade? Não, não está previsto o limite de idade, tá, turma? Tá? Isso aí não tem dentro do estatuto, isso não é permitido. O artigo 27, tá, do estatuto diz uma coisa completamente diferente. Ele fala que na admissão de pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego são vedadas a discriminação e a fixação do limite máximo de idade, tá? Então aqui, ó, é vedado. É vedado aí, pessoa idosa, tá? Pessoa idosa, em qualquer trabalho ou emprego não sendo vedada a discriminação a limite de idade. Então, é vedada, tá, a questão da fixação da idade. Do limite de idade. Tá? Vedado, fixação do limite de idade. Pronto. Letra, tá, agora vamos lá para o próximo item. Então aqui, letra B tá errado. E aí vem a letra C. Os alimentos serão preparados ao idoso na forma da lei civil, sendo a obrigação de alimentar solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Turma, certinho, tudo bem? Isso aqui tá lá nos artigos 11 e 12. Esse é o item que nós vamos marcar. Deixa eu colocar aqui. Então aqui a resposta correta é letra C, tá? Letra C. Tudo bem?
Tá? E aí, se quiser depois, dá uma olhada lá nos artigos 11 e 12, porque é reprodução literal do que está lá na questão 7, artigo 11 e artigo 12. Fechou? Tranquilos? Vamos lá. Agora, depois da questão 7, vamos para a questão número 8. E o que diz a questão de número 8? Turma, o Brasil está envelhecendo. É crescente o número de idosos no país, indicando a necessária e urgente atenção das políticas públicas a esse segmento populacional. O Estatuto do Idoso, Lei 10.751, de 1º de outubro de 2003. É um passo importante para a concretização de programas e projetos voltados ao idoso, conforme determina seu artigo 9º, a garantir à pessoa idosa a proteção à vida e saúde mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o envelhecimento da saúde em condições de dignidade e obrigação. E aí, turma, a resposta correta da questão 8 é o que, turma? É justamente a obrigação do Estado, tudo bem? É do Estado. Isso aqui vai estar lá no artigo 9º, eu já li hoje para vocês, tá? Então aqui é no artigo 9º, beleza? Fechou até aí? Vamos agora para a próxima questão, questão de número 9, tá? Questão número 9. E o que diz a questão número 9? Ele fala o seguinte pra gente. Gertrudes, idosa com 71 anos, em face de seus exíguos recursos financeiros, não possui condição econômica de sustento e necessita de auxílio com alimentos na forma da lei civil. A idosa possui 3 filhos que dispõem de recursos financeiros. No caso apresentado de acordo com o Estatuto do Idoso, Gertrudes poderá obter, vamos lá, letra A, provimento de alimentos exclusivo, tá, pelo poder público. Pessoal, presta atenção, olha só, o que ele fala aqui nessa questão? A gente tem que tomar cuidado porque a banca Sesgran Rio, ela vai colocar situações hipotéticas como essa questão aqui da Gertrudes. Olha, o que tem de mais interessante nessa fala da Gertrudes? Ela não consegue se manter, isso é fato, tá? Ela tem aí com exíguos recursos financeiros, não tem condição econômica. Beleza? Quantos anos? 71. Beleza. E depois ele fala o seguinte, com auxílio, com alimentos, sustento sua família com auxílio e alimentos. Na forma da lei. A idosa possui 3 filhos. E aí é aqui onde ele mata, aqui, ó, para você estar atento. Que dispõe de recursos financeiros, tá? Então, se ele dispõe de recursos financeiros, você não vai ter assistência social prestada pelo Estado para essa família. Por quê? Porque o Estado vai designar, vai deslocar essa prioridade para outra pessoa. Então, aqui é a família que tem que arcar. Tem que arcar por quê? Porque tem condição. E aí ele coloca na letra A. Letra A. Provimento de alimentos exclusivo do poder público, não é exclusivo do poder público aqui, tudo bem? Porque no caso em tela, tá? A Gertrudes tem como pagar. Então aqui, ó, fechou. B, provimento de alimentos exclusivo do poder público, também tá fora. Letra C, indiciamento dos filhos de Gertrudes por crimes de maus tratos aos filhos, não havendo previsão de alimentos na forma da lei civil. Não havendo, sim. Tudo bem? Sim, tá? E ó, indiciamento dos filhos de Gertrudes por crimes de maus tratos aos filhos. Não é aos filhos, é ao pai, tá? Então, tá tudo errado aqui. Depois, na questão número 9, ainda na 9, ele coloca aqui pra gente, alimentos na forma da lei civil somente se antes tiver sido interposta a ação penal relativa à mesma matéria em pontos de obrigação solidária entre os filhos, obrigatoriamente. Que tá errado também, tá? De cada matéria de obrigação não vai ter isso aqui, esquece. Mas vamos lá. 9. Letra E é a resposta correta, tudo bem? Letra E é a resposta correta e é igual ao artigo 11 e parágrafo... artigo 11, é isso mesmo? Não é artigo 11 não, desculpa. Os alimentos na forma da lei civil, tá? Ele coloca pra gente aqui na questão 9. E aqui, é o artigo 11, é isso mesmo. Artigo 11 e 13. 11 e 13, tá bom? Vamos falar um pouquinho de alimentos, que alimentos cai direto, tá? Mas antes de falar de alimentos aqui, vamos lá. Alimentos, vou colocar aqui uma regrinha pra gente. Alimentos.
Então, para o idoso, o alimento tem um significado? Tem muito significado. É a dignidade dele ali que está ligada a isso, né? Ele que alimentos serão prestados na forma da lei civil. Serão prestados na forma da lei civil. Beleza. Outra coisa. Obrigação solidária. Podendo o idoso escolher. Bem, ainda alimentos, tá? Tem que guardar isso aqui também. Promotor de justiça e o defensor público ou o defensor público tanto promotor de justiça ou defensor público, ele pode fazer o que, turma? Tá? Eles aí, tá? Eles poderão referendar, tudo bem? Tá? Beleza? Tá? Eles poderão aí ser celebrados e referendarem, tá? E passarão, tá? A contar como um título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil, tá bom? Então, o promotor de justiça ou defensor público nas transações, nas transações caramba, gente, desculpa. Referendarão e outra coisa, vamos lá, além de referendar, o que eles vão fazer? Tem o quê? Tem efeito de título executivo extrajudicial. Guarda isso, pessoal. Dá um print aí. Fechou? Então, artigo 11 e artigo 13 aqui, artigo 11 e artigo 12 para saber sobre alimentos, tá? E a gente não pode também esquecer, tá bom? E aí, ó, outra coisa sobre alimentos que a gente precisa colocar. Se o idoso não tem condições econômicas, de prover o seu suspenso,
de prover o seu sustento, caberá ao Estado a responsabilidade. A responsabilidade. Fechou? Estão aqui, artigo 11 até o 14, fechadinho aí, dá um print nisso, isso vai ajudar demais os senhores, e nós já vamos para a próxima questão. Só que antes de falar da próxima questão aqui, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um combinado com o nosso querido Balzan, porque essas aulas, vocês sabem que estão assistindo agora, essas aulas elas vão ficar todas disponíveis para os alunos que já estão na minha mentoria. A mentoria tá da Caixa Econômica Federal. Então, eu vou aqui chamar a vinheta e volto já já. O que é, pessoal? Eu chamo a vinheta porque quando eu chamo a vinheta aqui, aí o Balzan já sabe, vai ter que fazer aquele cortezinho, ele vai emendar depois a aula e colocar para o aluno que é da mentoria. Lembrando aos alunos da mentoria, material, a gente está subindo, está colocando tudo para vocês, está ficando perfeito, está ficando a coisa mais linda do mundo. Mas se você está assistindo a aula agora, gostaria de fazer parte da minha mentoria para receber o material, para saber como é que é, para poder ter uma meta de estudo, para poder resolver sua vida, gente, mentoria Express BRB, BRB, mentoria Express, Caixa Econômica Federal comigo, tá? E aí você vai ter o quê? Na minha mentoria, você vai ter o plano de estudo, tá? Com diário, semanal, mensal, com todas as metas de estudo, tá? Fazendo análise de questões, fazendo análise de avaliar, o quadro avaliativo da sua evolução de estudos, tá? Nós vamos fazer um relatório bem detalhado sobre qual disciplina você precisa melhorar, qual disciplina você pode dar uma tirada no acelerador que você já está indo em outro, o percentual de acerto que você está tendo, tá? Tudo isso aí a gente informa. E além disso, tu ainda vai ter direito, tá? Tá? Tu ganha se tu fizer a mentoria, tá? É aí o CrossFit para a Caixa Econômica Federal, a aula de bar e também a semana do presságio. E claro, além disso tudo, ele ainda tem direito também ao desafio de 21 dias, que é toda essa parte de legislação criada por nós para exceção, turma. Esse é o material que nós fornecemos. O material que nós fornecemos é o quê? É o material dessas matérias aqui, dessas disciplinas, CDC, Direito do Consumidor, Resolução 4860, Resolução 4949, Estatuto do Idoso, a Lei da Pessoa com Deficiência, o decreto que regulamenta as leis 10.098 e a 10.048 para falar sobre a preferência no atendimento por pessoa com deficiência, vai ter lei do FGTS, lei do Bolsa Família, tá? Vai ter estatuto da Caixa, tudo isso dentro também do desafio de 21 dias que o aluno, ao comprar, ele já tem acesso a tudo. E detalhe, vocês estão vendo aqui comigo só o material, né, só as questões. O aluno recebe material escrito que a gente faz, tá? Com várias inserções. Depois eu vou até colocar no meu Instagram para vocês terem uma ideia de como é que é o material todo que a gente está produzindo para vocês. Então, vale muito a pena mesmo. Mentoria Express para 50 dias de preparação, se quiser adquirir, tá aqui, ó, na descrição do vídeo, é só me perguntar. E, obviamente, turma, que eu tenho que fazer meu jabá agora, me dá licença, tá? Para dizer para vocês que nós vamos ter aí, tá? Quem quiser comprar o CrossFit para a Caixa Econômica Federal, tudo isso aqui são eventos, tá? Presenciais, tá, pessoal? Eventos presenciais. São 12 horas de pura resolução de questões, tá? Então nós vamos começar às 8h30 da manhã e vamos até às 21h30, tá, pessoal? Tá? E qual é o dia? O dia aqui é 4, tá? 4/5. 4/5. Quem vai estar lá presente? Beto Fernandes com conhecimentos bancários. Professora Natália Santos com inglês. Você vai ter que gastar seu inglês na prova, hein? Muito bem. Aí vai ter o Francelino. O Francelino vai estar com o quê? CDC, resoluções do CNM, tá? E também o Estatuto da Caixa. Tudo bem? Tá? Renato Mafra vai estar com a parte de informática, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ainda vai ter o quê? Vai ter bancos na era digital. Então, esse é um dia para você gabaritar, fechar tudo com muito cuidado e fazer muitas questões. A gente, nesse dia, resolve mais de 300 questões, tá? Num ritmo frenético, onde vale muito a pena. Então,
Quem quiser pode comprar, o ingresso está aqui disponível também na descrição do vídeo, R$100. E onde vai ser realizado? Na 615 Sul, tá? No auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Beleza? Depois disso, tá? Depois disso nós temos a aula de bar. E Joaquim, pelo amor de Deus, não bate essa porta, Joaquim ou Ana Clara, tá? Vocês sabem que eu tô em casa e eu tô com as crianças, né? Muito bem, então vamos lá. Aula de bar também, turma. Se você quiser adquirir, ó, aqui, dia 6/5, uma segunda-feira, no bar Brasólia Bar e Cozinha. O valor, R$30. Começa que horas? 19h15. Vai até que horas? 22h30. Vai ter aula de quê? Conhecimentos bancários com Beto Fernandes. Vai ter CDC, vai ter Estatuto da Caixa com Francelino, tudo bem? Além disso, vai ter o quê? LGPD aqui, tá? E também a parte de informática, tranquilos? E além disso tudo aqui ainda vai ter, tá? Atendimento bancário com o meu querido Rafael Barbosa, que já confirmou presença e eu só tinha isso aqui antes, tudo bem? R$30. Link tá onde para comprar? Link na descrição do vídeo, pelo amor de Deus. Tem um mais aqui, onde tem o número das pessoas. Clica aqui, compra e manda pra geral, pra todo mundo ir. Gente, como é que funciona a aula de bar, professor? A gente vai lá, turma, e coloca geral dentro de um bar. Aí o cara, na hora de entrar no bar, ele troca o caderno de questões dele, ou ele troca o ingresso dele por um caderno de questões, e a gente resolve esse caderno de questões todo no bar. E aí, turma, o bar é fechado para concurseiro, só fica concurseiro e o pau quebra, tudo bem? E além disso, nós temos a semana do presságio, semana essa que vai do dia 20 a 24 de maio, de segunda a sexta, expor na escola. Aqui, ó, R$200, lá no auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus, 615 Sul, beleza? Aí vamos ter conhecimentos bancários, inglês, vai ter CDC, resoluções, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Vai ter atendimento bancário com o meu querido Rafael, vai ter aqui informática, LGBT, vai ter também em bancos na era digital, estatística com o lindo do Marcelo Leite. Pensa num bonito, gente, olha que olhar maravilhoso. Que homem sensacional, tudo bem? Aqui, professor Átila Biorama com português, 5 questões. Então, assim, é uma semana para poder fechar tudinho e você não ter dúvida e mandar bala demais e voar, tudo bem? Então, vai lá. Temos aqui, então, 4 produtinhos. E se você, quer dizer, 5 produtos. E se você é um aluno só do online, o que vai ficar para mim, professor? Você pode comprar, então, 21 dias, tá? Porque aqui eu tô gravando para vocês. Mas, obviamente, tem mais coisas, né? De 21 dias para você acessar, junto com o material do PDF. E tem também a mentoria, tá? Que a gente faz aqui, a mentoria express para vocês, beleza? Tá? Então, vale muito a pena. Recomendo demais. Então, tamo junto. Beleza? Vambora, turma. Vamos aqui. Segue aqui conosco e vamos agora para a próxima questão. Ah, não. Próxima questão? Próxima questão? Bom, próxima questão aqui. Questão de número 10, tá? Mas para isso, para ir para a questão de número 10, eu vou fazer o seguinte, turma. Eu vou chamar a vinhetinha, que é para poder o meu querido Balzan se organizar no corte que ele vai fazer, tá? Que ele faz o corte aqui para poder ficar bonito, tá? Então, nesse corte vai ficar top, beleza? Então, eu vou pedir a vinheta e aí eu mando bala. Vamos lá. Vamos então agora para a próxima questão? Gente, então questão do número 10, taca ali pau aí, meu querido aluno da mentoria, questão de número 10, vambora, vamos aí corrigir esse item, vamos lá, de acordo com a política nacional nacional e Estatuto do Idoso, julgue o item a seguir. Então o que ele coloca aqui pra gente na questão de número 10? Se o idoso não estiver no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo melhor tratamento de saúde, somente o curador, os familiares e o médico responsável poderão decidir a respeito. Gente, esse item, ele está correto, tá? Esse item está correto. É letra A aqui, tá? Correto. O item tá certo, tá? Onde está isso? Isso aqui vai estar lá no artigo, tá? 17. Tudo bem? A questão aí vai estar no artigo 17. E o que diz o artigo 17, pessoal? Tem 3 possibilidades. Tá? Se ele não estiver gozando das faculdades mentais, então, curador pode decidir. Quem pode decidir? Familiares, se não tiver curador. Familiares.
ou o médico. Tudo bem? O médico vai decidir em duas circunstâncias, turma. Ele vai ter duas possibilidades aqui para decidir, tá? Quando estivermos diante de uma situação, tá? De um procedimento a ser encarado pelo médico. Então, são duas situações aí aos quais o médico vai poder falar, né? Primeiro, a primeira possibilidade aqui do médico, tá? Risco iminente. Risco iminente, ele toma a decisão. Tá? Então, risco iminente, ele toma decisão, tá? Aí, depois de uma situação de risco iminente, tá? Qual vai ser outra situação que ele vai poder tomar decisão? O médico vai poder tomar decisão, tá? Por ele mesmo, tá? Quando não tiver curador, quando não houver, colocar aqui, curador ou familiar. Beleza? Então, isso aqui a gente precisa guardar, tá? Então, ó, não tá gozando de faculdades mentais? Quem pode responder por ele, tá bom? Guarda isso, vamos embora. Vamos aí para a questão de número, tá? 11. Questão número 11. Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e das prerrogativas do idoso em relação à saúde. Os planos de saúde podem cobrar valores diferenciados dos idosos em razão da idade, considerando a majoração de seus custos? Errado, turma. Não pode, a gente já viu sobre isso, tá? O item aqui tá errado. Ele não pode cobrar, beleza? Tá? Isso aí não é possível, beleza? Tá errado, não pode cobrar. Agora vamos lá. Letra B. Fornecimento gratuito de medicamentos fornecimento gratuito de medicamentos pelo poder público não se restringe aos medicamentos de uso continuado. É isso mesmo, turma. A resposta correta é letra B. Vai ter o fornecimento de medicamentos gratuitos e não vai se restringir aos medicamentos de uso continuado. Isso aqui, turma, se você quiser procurar, tá lá no artigo 15, tá? E lá dentro do artigo 15 vai ter o parágrafo 2º, tudo bem? Guarda isso aí para os nossos estudos e vai marcando os artigos. E eu também quero que vocês, quando estudam, tá? E quando estão fazendo as observações de vocês, guardem isso para ver quais são os artigos que mais são mencionados. Então, quando ele fala sobre isso aqui, eu coloco para vocês, é porque eu quero realmente que vocês guardem essas informações, tá? Então, vamos lá. Depois disso isso aí vem a questão de letra C. Vamos ver por que letra C tá errado aí, tá? Vamos lá. Ele colocou aqui pra gente. O atendimento domiciliar pelo Serviço Público de Saúde é assegurado apenas aos idosos com mais de 80 anos. Não, turma, não é apenas aos idosos com mais de 80 anos, mas é aos idosos. Então aqui tá errado porque ele falou só a partir de 80. Não, é aos idosos, ou seja, de 60, tranquilo? Tá? O item aqui tá errado por isso. Vai lá ver no 15, inciso, tá? 14. 15, 14. Vai te dar essa possibilidade de visualizar esse item, tá bom? Então vamos lá. Depois disso aí, nós vamos agora, tá? Para a questão de letra D. É vedada a atribuição de preferência especial do atendimento aos idosos com mais de 80 anos em relação a outros idosos com menos de 80 anos. Não é vedada, é garantida, por isso que o item está errado. Nós já havíamos falado sobre isso lá no início da nossa aula e aqui vai estar dentro do artigo 3º, parágrafo 2º. Fechou? Tranquilo até aqui, turma? Então o item está errado por isso. Fechou? Muito bom. Vamos lá. Isso aqui eu esqueci de falar, é o artigo 15, para você procurar lá no parágrafo 3º, tá? Essa questão da impossibilidade de cobrar valores diferenciados como nos planos de saúde. Letra E. Na letra E, ele fala o que aqui pra gente, turma? Ele coloca aí, não estando o idoso em condições de optar pelo tratamento de saúde, tal escolha caberá ao médico preferencialmente, tá? E aí, turma, não é ao médico, tá? Aqui nós temos 3 possibilidades, o artigo 17 vai lá falar pra gente, que é o quê? Curador, tá? Que mais? Familiares, tudo bem? Familiares
E quem mais? E o médico. Tudo bem? Então, aqui ele fala, ó, caberá ao médico preferencialmente. Não, não é ao médico preferencialmente. Tudo bem? Mas o curador, familiares, tá? E aí sim, o médico. E o médico só em risco iminente, o cara tá passando mal, tem que fazer uma cirurgia, ou numa situação em que não tenha o curador e que não tenha familiares. Muito bem, questão de número 12. Na questão de número 12 fala o seguinte, no que se refere à Lei 10.741, tá? Julgue o item a seguir. E aí ele coloca pra gente aqui, o Estatuto do Idoso regula os direitos assegurados a pessoas com idade igual ou superior a 70 anos. 70 anos. Turma, pelo amor de Deus, isso aqui você pode esquecer, né, da vida. Vamos lá. Igual ou superior a 60 anos. Aí ele coloca, garantindo a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. É o que eu falei para vocês. É como se existisse, turma, tá? É como se existisse um grupo VIP dentro dos idosos. Nós temos o idoso, é o VIP do VIP, é o idoso do idoso, tá? Então aqui o item está correto, tá? É letra A aí, beleza? Na questão de número 12. E o julgamento aqui, o item aqui a ser marcado, a justificativa, perdão, a fundamentação é o artigo 3º, parágrafo 2º. Eita, que hoje eu mato. Vamos lá, turma. Sempre os meninos batem a porta e eles me deixam louco. Mas tudo bem, vamos lá. Gente, questão agora de número 12. Já foi, vamos para a questão de número 13. Tá? E o que diz a questão de número 13? Ele fala o seguinte. Em havendo suspeita de qualquer ação ou omissão contra o idoso praticada em local público ou privado em que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico, o caso será objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados, a autoridade sanitária, bem como os demais órgãos previstos em lei. Turma, esse itemzinho aqui, ele está correto. Isso aqui está lá no artigo 19, parágrafo 1º. Tudo bem? Então, quem está correto? Artigo 19, parágrafo 1º. E sobre isso aqui eu quero comentar um pouquinho, que é o seguinte, pessoal. No artigo 19, parágrafo 1º, ele fala sobre isso, ele falando que essa questão da omissão, da violência contra os idosos deve ser denunciado, mas tem algo que está especificamente no capítulo do 19, e a gente vai ver nas demais questões que é sempre cobrado em prova e a gente precisa saber quem são os titulares. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. O artigo 19, ele fala que os casos suspeitos ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória, beleza? Então quero só guardar isso aqui, notificação compulsória. Beleza. Aí ele fala o seguinte, pelos serviços de saúde públicos e privados, autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer um de seus órgãos, tá? Por eles a quaisquer dos seguintes órgãos, tá? Eles serão comunicados por quem? Eu quero deixar isso aqui, tá? Quem são os legitimados? Legitimados para comunicar. Pessoal, primeiro, autoridade policial. Autoridade policial. Isso aqui não tá aqui, eu tô acrescentando, tá? Mas é porque mais na frente a gente vai poder falar sobre isso, a gente vai estar diante de uma questão dessa, e aí eu quero já resolver isso com vocês. Beleza? Então vamos lá. Aqui ele coloca então autoridade policial. Depois, Ministério Público, tá? Depois, pessoal, presta atenção. Conselho, tá? Conselho Municipal. Conselho Municipal. Eita caramba, ficou horrível aqui, mas é o Conselho Municipal, tá? Da pessoa idosa. E depois, pessoal, vem o Conselho Estadual da pessoa idosa. Depois vem o Conselho, tá? Nacional da pessoa idosa. Então, esses são aqui os legitimados. São as pessoas que vão poder aí denunciar esse tipo de violência contra o idoso. Beleza, fechou. Vamos para 14. O que diz a 14?
No que se refere à Lei 10.741, Estatuto do Idoso, julgue o item a seguir. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil, sendo a obrigação de alimentar solidária e podendo o idoso optar entre os prestadores. Certinho, aqui está a reprodução do artigo 12. Percebo que isso aqui cai muito, essa questão dos alimentos é uma coisa que sempre vem cobrando, tá, em prova de concurso. E aí vem a questão de número 15, que era o que eu queria falar com vocês, já mencionei, e está no artigo 19, mencionei aqui, tá, na questão de número 13. Presta atenção, de acordo com a Lei 10.741, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra o idoso, por dano ou sofrimento psicológico, serão notificados compulsoriamente pelos serviços de saúde públicos e privados, a autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a alguns órgãos, não consistindo em um deles, ou seja, não sendo um deles aqui. Autoridade policial vai marcar? Não. Ministério Público vai marcar? Não. Conselho Municipal vai marcar? Não. Tudo bem? Conselho Estadual vai marcar? Não. E aí vem aqui a letra E, CFP, tudo bem que eu não sei de onde foi tirado isso aqui, é o item a ser marcado aqui pra gente, tá? Então aí é a resposta, tá, da questão. Tranquilo até aqui? Então já vai guardando isso aí, tá? Porque essa provavelmente deve ser isso aí provavelmente vai ser explorado pela Branca na nossa prova, tá? Então fiquem atentos, guardem, tá? E não deem mole para nossa prova, tudo bem? Porque eu acredito muito que isso vai estar presente no nosso dia a dia. Porque, pessoal, tá caindo direto em prova, Se tá caindo direto, ele não vai mudar disso aqui. Não vai ser agora na prova da Caixa Econômica que ele vai mudar o que ele vai cobrar. Então vamos à questão de número 16, última questão aqui da nossa live, mas eu ainda quero falar um pouquinho com vocês, então presta atenção aí. Vamos lá. Questão de número 16. O que fala a questão de número 16? Ele fala aí o seguinte. Com base no Estatuto do Idoso, é correto afirmar que, tá? Ele coloca aqui pra gente. Todas as entidades de longa permanência poderão firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa, abrigada, sendo facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade quando esta for filantrópica ou casa-lar, tá? Não é poderão, é deverão. Por isso o item tá errado. E você vai conferir isso aí, turma, no artigo 35, parágrafo 1º. Então isso aqui tá errado. Errado. Fechou? Beleza. 16 agora, tá? 16, letra B. O idoso goza de prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, cujos critérios de financiamento devem observar o valor praticado no mercado. Turma, não tem isso aqui, ó. Tava tudo certinho, mas ele fala assim, ó. Ele fala que o financiamento deve observar o valor praticado no mercado. Não tem isso aqui, tudo bem? Não tem. Então, por isso que o item está errado, tá? Não tem. Ele tem essa prioridade, mas ele não vai estar aí, tá? Observando o valor praticado no mercado. Assim descreve o artigo 38, tá? Do Estatuto, beleza? Depois, questão 16, letra C. O que ele coloca pra gente? O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou ainda desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, bem como em instituição pública ou até mesmo privada. O item aqui está correto, esse é o item que nós vamos marcar. Reprodução literal, turma, do artigo 37, tudo bem? Reprodução literal do artigo 37. E aí vem a letra D da questão 16, que a gente tem que justificar aqui o que está errado, né? Ele coloca que o acolhimento do idoso em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para efeitos legais, salvo se essa família possuir renda per capita superior a um salário mínimo. Então, turma, o item está errado aqui, porque é o seguinte, estava tudo certinho até o final aqui, mas não tem isso aqui, ó, salvo se a família possuir renda per capita superior a salário mínimo, tá? Ele só tem o direito ao acolhimento para todos os efeitos legais, tudo bem? Isso é o que descreve o artigo 36. Essa é uma questão, então, turma, que caiu o quê? Muita questão da literalidade da lei, tudo bem? Então, a literalidade da lei foi o que mandou aqui nesse caso, fechado?
provavelmente a gente vai encontrar, né, na nossa prova, reprodução do dispositivo. Então, olha só, nós temos o quê? Nós temos o desafio. Qual o desafio? 21 dias? Não, não é isso. Nós temos o desafio aqui na parte de atendimento, nós temos 10 questões. E lá na parte de atendimento tem o Estatuto do Idoso, que é enorme. Então, o que vai cair? E aí é o que eu vou fazer. Nós vamos ter 2 aulinhas do Estatuto do Idoso. Essas 2 aulas que nós temos sobre o Estatuto do Idoso é para fazer o seguinte. Primeiro, definir o que é prioridade. A gente já sabe aqui mais ou menos o que é prioridade. Artigo 19, artigo 15, artigo 17, artigo 1º e 3º, tá? Para falar sobre isso. Essa questão da tramitação dos processos também é um negócio que volta e meia está sendo cobrado nas provas. Definiu essa prioridade, a gente vai estudar isso, tá? E outros pontinhos a mais. O que vai acontecer? A maioria dos candidatos não vão estudar o Estatuto do Idoso. Isso é batata, eu tenho certeza. E aí pode acontecer o seguinte, vamos lá. E é isso que eu quero que vai fazer diferença para você que está estudando para o concurso, precisa entender. E eu já falei para os meus alunos da mentoria. Ele pode não cobrar. E vai ter conteúdo na parte de atendimento bancário que não vai ser cobrado. Mas eu tenho certeza. O conteúdo é enorme, assim como de conhecimentos bancários também. Agora, quem souber, se ele cobrar Estatuto do Idoso, só vai saber quem estudou. E não dá pra ter muito esse negócio de, é subjetivo, tal, assim, é intuitivo. Não, não tem intuitivo. O cara vai cobrar literalidade da lei, o que ele tá fazendo isso. Por isso, quanto mais resolução de questões, melhores, tá? Melhor. Então, vamos participar do CrossFit. 12 horas de resolução de questões. Tu vai sair de lá zureta, mas tu vai ter resolvido questão pra caramba. Vai ter conhecimentos bancários. Vai ter inglês. Vai ter CDC, Estatuto do Idoso, Estatuto, né, da Caixa. Vai ter informática com o Mafra. O evento é presencial, custa apenas R$100. Auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus, que fica na 615 Sul. Tudo bem? A data tá aqui. 4/5, é um sábado, 12 horas. Depois disso, você ainda tem a oportunidade de participar da aula de bar na segunda-feira. Tudo bem? É aula mesmo, turma. Isso aqui não é fularagem. R$30. Aqui, ó, bar, Brasiola, Braga e Cozinha. Professor, onde fica isso? Lá perto do Palácio do Buriti. Vale muito a pena, tá? E ainda tem a Semana do Presságio, que é para resolver questão pra caramba, da semana do dia 20 até o dia 24 de maio, presencial. O evento custa apenas R$200. Auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus, tá? Vamos resolver questão pra caramba. Português, estatística, conhecimentos bancários, inglês, tá? CDC, Estatuto do Idoso, Estatuto da Caixa, informática e atendimento bancário com este monstro, tudo bem? Então, gente, dá uma moral, tá aqui a descrição. E ó, me sigam lá na rede social. Qual rede social? No Instagram, gente, me segue lá. Hoje eu postei uma dica de CDC, que eu acho que vai cair na prova, que fala sobre contratos bancários. Aplica-se ou não se aplica o CDC aos contratos bancários, em especial, tá? A questão dos juros, o capital de giro. Então vai lá e dá uma olhada. Pessoal, não tô te seguindo. Me segue lá, cãozinho, @Rodrigo Francelino, tá? Rodrigo Francelino, beleza? Gente, é isso. No mais, posta aí, tamo tudo junto, é nóis. Espero ter ajudado. Agora, pelo menos esses 2 dias aí, as aulas serão nesse horário aqui, 19h30. Tô esperando todos vocês. Valeu. E aproveitem, daqui a pouco eu vou tirar tudo.